falar hoje com você que está aqui na Igreja Batista da Paz do Cochipó, você que chegou aqui até este tempo. Quero falar com você, também com você que nos ouve aí pelas redes sociais. Eu quero falar sobre um tema que eu encontrei na palavra do Senhor a partir de uma leitura que fiz num blog de notícias. Abri um blog de notícias dia desses e havia lá um texto chamado Espelhos. E eu li aquele texto, achei bastante interessante. Ele conta algumas histórias, algumas coisas a respeito da história dos espelhos. E eu achei bastante interessante aquela meditação. E eu extrapolei aquela meditação, a meditação que aquele autor fazia a respeito dos espelhos. Eu extrapolei aquela meditação para a nossa vida espiritual. Porque eu me lembrei que na palavra de Deus, na Bíblia, existem algumas instruções sobre a necessidade que temos de nos conhecer a nós mesmos. A partir dessa reflexão e da leitura desse texto chamado Espelhos, eu preparei a meditação desta noite e gostaria de compartilhar com os irmãos. Vou começar esta meditação contando a história de um homem que viveu no começo do século passado, no interior da Polônia. Um homem chamado Avraham. Avraham era judeu, morava no interior da Polônia. Um homem de alguma idade, comerciante, como todo judeu, né? A maior parte do judeu é comerciante, né? Avraham também comerciante. Era dono de uma lojinha, de uma pequena loja no interior da Polônia. E ele tinha uma vida simples, uma vida modesta, porque a sua loja era muito pequena. Ele vivia com a sua esposa, uma vida bastante modesta. Porém, ele era pobre, mas não era tão pobre assim. Ele não era rico, mantinha uma vida modesta e simples ali, amparado pelos recursos que vinham da sua pequena loja. A sua loja era muito pequena. As grandes lojas da cidade roubavam seus clientes, de modo que alguns poucos clientes lhe davam o sustento para o seu dia a dia. E a simplicidade da sua vida ainda se agravava um pouco mais, porque ele era muito generoso, excessivamente generoso, tanto Avraham quanto a sua esposa. Eles eram muito generosos, eles ajudavam a todas as pessoas, eles davam esmolas, eles ajudavam os necessitados, os passantes, os transeuntes que passavam. Quando eles percebiam que precisavam de alguma coisa, eles rapidamente contribuíam e ajudavam. Quando eles iam comprar, diz a história, que quando eles iam comprar algo para si próprios, para si mesmos, um novo móvel, uma nova casa, ou fazer uma pintura na sua casa, sempre que eles iam fazer alguma despesa, eles pensavam assim: puxa, mas se eu gastar esse dinheiro, pode ser que alguém precise e eu não tenha como ajudar, então eu não vou gastar. E ele guardava aquele dinheiro, de modo que ele vivia a sua vida com o mínimo do mínimo necessário para a sua sobrevivência, porque ele ajudava muitas pessoas. Um dia, Avraham está na porta de sua loja e ele observa ao longe, vem um cidadão caminhando na direção da sua loja. E aquele cidadão vem devagar. Ele percebe que é um homem simples, ele percebe que é um homem cansado, ele percebe que é alguém que é pobre, que talvez precise da sua ajuda. Avraham rapidamente se dirige a ele e diz: eu posso ajudá-lo? Eu posso fazer alguma coisa pelo Senhor? Ele disse: sim, eu estou cansado da viagem, preciso de abrigo, preciso de alimento, preciso de uma cama. Já é inverno e a noite vai ser bastante fria, eu preciso de abrigo. E Avraham, como sempre faz, ele e sua esposa abrigam aquele homem e levam aquele homem para sua casa. Eles não sabiam de um fato, de um detalhe, que aquele homem não era qualquer um. Aquele homem, apesar da sua aparência humilde, ele era um rabino muito famoso. Ele era um líder religioso do judaísmo muito famoso, muito conhecido, e que percorria aquelas regiões do sul da Polônia, visitando as casas, levando conforto, levando orações, fazendo o que os pastores fazem. E aquele rabino se impressionou com a generosidade e com a bondade de Avraham e sua esposa. E conta a história que quando aquele rabino foi embora da casa de Avraham, ele se identificou como rabino e ele disse assim: você me permita, Avraham, eu quero fazer uma oração por você e pela sua esposa. Eu quero fazer sobre vocês a oração da prosperidade. Eu quero pedir a Deus que Deus dê prosperidade a você, porque eu percebi que você gosta de usar o seu dinheiro, usar as suas posses para abençoar pessoas. Então, eu vou pedir a Deus que abençoe você e a sua esposa, para que vocês tenham muito dinheiro
e que com muito dinheiro vocês vão poder abençoar muitas pessoas. Abraham, como bom judeu que é, né, brilhou os olhinhos, falou: é claro que eu quero essa oração, é claro que eu quero essa bênção. E assim foi feito. Rapidamente o rabino foi-se embora, e aquela oração surtiu efeito. Naqueles dias, nos dias seguintes, a lojinha de Abraham foi se enchendo de gente, e cada vez mais clientes, e ele teve que ampliar a sua loja, e ele teve que comprar mais estoque, e foi ganhando mais dinheiro, e foi acumulando, e o tempo foi passando, e Abraham se transformou num homem muito rico. Na verdade, Abraham veio a se transformar, nos anos seguintes, no homem mais rico do sul da Polônia, depois daquela oração que ele recebeu, daquela bênção que ele recebeu daquele rabino. Os anos se passaram, Abraham construiu uma casa muito grande, e agora não são mais poucas pessoas que o procuram para que ele as ajude, e ele continua ajudando, mesmo assim muito rico, ele continua ajudando, só que com uma diferença: agora ele já não atende as pessoas mais pessoalmente. Abraham agora contratou assessores, assistentes, e através dos seus assessores ele atende as pessoas. As pessoas chegam ansiosas para falar com ele, mas não conseguem mais falar com ele. Falam com um dos seus assistentes: olha, eu preciso de socorro nisso, naquilo. E os seus assistentes ajudam e dão às pessoas. As pessoas vão embora da casa de Abraham, satisfeitas por terem a sua demanda atendida, mas um pouco tristes, porque não conseguiram falar com o bondoso Abraham. Os anos foram se passando, e essa história foi crescendo, a prosperidade dele cresceu, e ele se transformou num homem absolutamente inacessível. Continuava ajudando, porém era um homem inacessível, já ninguém mais falava com ele, ele ficava isolado. Ele construiu uma grande casa, uma casa muito grande, na cidade onde ele morava. E para sua surpresa, 15 anos mais tarde, aquele velho rabino que o havia visitado, novamente bateu à sua porta. Foi recebido por um dos seus assessores, e aquele rabino se identificou, disse: sim, eu preciso de ajuda, novamente eu preciso de abrigo. O dono dessa casa, o dono desse grande castelo, um dia me abrigou. Ele era muito pobre, um dia ele me abrigou, e eu fiquei muito tocado com a generosidade dele. Hoje novamente preciso da ajuda dele, mas vejo que ele cresceu bastante. Será que ele pode falar comigo? Ah não, ele não vai poder falar com o Senhor, ele é um homem muito ocupado, muito rico, muito ocupado. Mas nós vamos lhe dar abrigo. E arrumaram lá um lugar para que aquele homem ficasse. Aquele homem ficou, o rabino ficou vários dias ali sem poder falar com Abraham, porque Abraham nem mesmo sabia que aquele homem, que o rabino, o seu velho amigo, estava ali. Passados alguns dias, alguém comentou que um rabino estava hospedado num dos quartos de hóspede daquele palácio. Abraham se lembrou: rabino, quem é ele? Ah, é fulano de tal, o nome dele é fulano de tal. Ora, este não é um homem assim, assim? É esse mesmo, eu quero falar com ele. E ele foi até o rabino, e abraçou, e ficou muito feliz com a presença daquele homem, com o seu velho amigo, e o levou para conhecer todo o palácio, e o levou para uma sala toda especial, uma sala muito bem decorada, onde havia um grande espelho, um lindíssimo espelho. Você sabe, nessa época, os espelhos não eram objetos tão simples como são nos dias de hoje. Os espelhos eram objetos restritos aos homens e às mulheres mais ricas. Abraham levou até a sala onde estava o seu grande espelho, uma obra de arte valiosíssima, e levou e disse: rabino, eu sou muito grato ao Senhor, porque aquela oração que o Senhor fez por mim, eu me transformei num homem muito próspero, e eu continuo ajudando as pessoas, mas agora, além de ajudar as pessoas, eu posso comprar objetos de arte como este espelho. Um espelho lindo. O espelho era feito de vidro cristalizado. Atrás do vidro havia uma fina camada de prata. Aquela camada de prata, coberta por uma crosta de metal escurecido, faziam daquele espelho uma verdadeira obra de arte, um espelho perfeito. E o rabino disse a ele: que espelho lindo, eu gostaria que você desse uma olhada para ele. Abraham, chegue perto do seu espelho. Abraham chegou perto do espelho, e o rabino perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: eu me vejo, estou vendo a minha face. Como é que está a sua face? A minha face está um pouco mais envelhecida, mas eu estou feliz. O que mais que você está vendo além de você? O que mais que você pode ver pelo espelho? Ele procurou nas cenas por trás do espelho, na cena mais complexa,
Ele falou: eu vejo a minha casa refletida nesse espelho, eu vejo essa sala refletida no espelho. O que mais, Abraão, que você consegue ver? Ele esticou os seus olhos na imagem refletida naquele espelho, e ele viu uma janela, a janela daquela sala, que dava para a rua. Eu vejo a janela, pelo espelho eu vejo a janela. O que mais, Abraão, que você vê além do espelho, além da janela? Olhe para fora, através do espelho. Ele pelo espelho olhou pela janela, ele viu que lá fora havia muitas pessoas procurando ajuda e sendo ajudadas pelos seus auxiliadores. O rabino disse a ele: pois é, Abraão, esse espelho é como você, é como a sua vida. Quando você era um homem pobre, você era como esse espelho sem a prata, era como esse espelho, só o vidro, transparente. Todos podiam te ver, todos chegavam até você. Através de você as pessoas eram abençoadas. Você conversava com as pessoas, você abençoava as pessoas. Mas um dia a riqueza veio, como a prata colocada atrás desse espelho. A prata foi colocada em você, e você continua sendo alguém generoso. As pessoas continuam chegando até você, mas agora já não enxergam mais através de você. As pessoas olham para você agora e elas veem uma imagem refletida. E a imagem refletida que elas veem é uma imagem invertida. Você se inverteu, você inverteu a sua história, Abraão. Você precisa voltar a ser aquele homem que você era antes de ter a prata colocada em você. Aquele homem, o rabino foi-se embora, e Abraão se entristeceu muito com aquela história. E ele provocou, a partir deste momento, uma mudança na sua história. Ele arrancou um pedacinho, raspou o espelho, arrancou um pedacinho da prata que havia ali, e ele percebeu que arrancando a prata, o vidro ficava novamente transparente. Ele agrediu aquela obra de arte. E agora, sempre que ele entra na sala dos espelhos, na sala do seu belo espelho, ele olha e ele vê aquele arranhado ali, para se lembrar de que ele precisa ser alguém sem a prata, apesar de ter tanta prata sobre a sua vida. Ele pode se reconhecer um pouco melhor, contando essa história para você, fazendo essa reflexão. Eu gostaria que você agora começasse a olhar para um espelho que Deus coloca na sua frente. Na semana passada, eu me lembro, domingo passado, eu chamei as pessoas aqui à frente e disse: nós vamos orar agora, mas eu quero que cada um ore por si próprio. Eu não quero que você ore por ninguém. Se na semana passada nós oramos por nós mesmos, o desafio hoje é diferente. Não é para você orar, nós já oramos por outras pessoas. Hoje eu quero que você olhe para você olhar para você mesmo. Talvez seja necessário um espelho. Nós não conseguimos contemplar a nossa face se nós não tivermos um espelho nas nossas mãos. O espelho hoje é um objeto muito simples, foi inventado lá na antiguidade. Dizem que a primeira imagem que alguém se viu no espelho foi um tal de Narciso olhando para a água, se viu refletido. E tem uma lenda que ele se apaixonou por si mesmo, lançou-se às águas e morreu afogado. O espelho, enfim, é algo colocado diante de você, para que você se enxergue nesta noite. Abra sua Bíblia no Salmo número 139. Comece a ler os 4 primeiros versículos que estão aí. Os homens têm usado nos dias de hoje para tentarem se conhecer. Mais do que este objeto de reflexo que a gente tem, que todo mundo tem no seu banheiro hoje, algumas pessoas até carregam na bolsa. Hoje tem até espelho virtual, né? No celular a gente baixa um aplicativo que é um espelho, você olha. Mais do que esse objeto de reflexo, os homens têm utilizado algumas ferramentas para procurarem se conhecer melhor. E algumas dessas ferramentas têm produzido muitos equívocos na maneira como os homens se percebem. Dá uma olhadinha na palavra. Eu pedi para você ler um texto. O texto que eu pedi para você ler é esse que está sendo colocado aqui, Salmo 139, versículos de 1 a 4. Diz assim o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja nenhuma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo já conhece. Essas palavras
sabiamente foram escritas por Davi, pelo salmista Davi, reconhecendo que quem verdadeiramente nos conhece é o Senhor. Não é a imagem refletida em nenhum espelho que nos revela quem somos. Aliás, a imagem refletida nos espelhos que temos pela vida são imagens distorcidas, tão distorcidas quanto os antigos espelhos da Idade Média, que eram feitos em bronze. Por exemplo, nós temos hoje em dia a filosofia a nosso serviço. A filosofia que tenta explicar para o homem quem é o homem. A filosofia que tenta explicar para a humanidade qual é o seu destino, por que está aqui, o que é que está fazendo. A filosofia que tenta aplacar no coração do homem esse desejo de se conhecer, de conhecer-se a si mesmo. E como é difícil a gente se conhecer. A filosofia não tem sido suficiente capaz, não tem sido capaz de explicar, de estancar no coração do homem esse desejo de autoconhecimento. De modo que o homem continua procurando outros espelhos. Aí o homem cai em outros setores da ciência, e o homem cai também naquilo que modernamente já nos acostumamos de chamar de espelho da sociedade, que são os filmes, as novelas e as ficções que a gente vê na televisão e no cinema. Quando a gente olha para uma novela, quando a gente olha para um filme na televisão ou para um filme no cinema, invariavelmente aparece alguém na crítica dizendo: este filme, essa novela é um espelho da vida real das pessoas. Porque tudo que acontece nesse filme, tudo que é mostrado nessa novela, está inspirado na vida real das pessoas. Aí as novelas aparecem mostrando, estampando na televisão problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas de toda ordem, de enfermidades, enfim. As lutas que a humanidade, que os homens enfrentam, procuram ser retratadas na televisão, como se a televisão de fato fosse um espelho capaz de nos explicar, de dar todas as explicações que a nossa vida precisa. E a gente enxerga na televisão o problema do relacionamento conjugal, mas a gente não consegue tirar da televisão, desse espelho, uma solução para o problema que nós enfrentamos. Por quê? Porque este espelho social, chamado novela, chamado filme, ficção, televisão, reflete sim um pouco da nossa verdade, mas não reflete totalmente a essência da nossa verdade. A palavra nos ensina que só quem conhece verdadeiramente você, quem te conhece de verdade, é Deus, é o Senhor. O salmista foi muito sábio quando ele disse: Senhor, Tu me conheces. Veja que ele não disse: eu me conheço. Por quê? Nós nos conhecemos parcialmente. Parcialmente por quê? Porque olhamos para espelhos limitados, para espelhos corrompidos que estão à nossa disposição. E através desses espelhos nós nos observamos. Nós nos observamos através da nossa ótica, da ótica dos olhos humanos. E eu olho para a minha vida e eu acho que a minha vida está boa. E eu sigo nessa vida, e a minha vida começa a dar errado. Dá errado por quê? Porque eu fiz uma péssima avaliação da minha vida, usando os espelhos que eu tinha da minha vida. Então, nem eu mesmo me conheço, nem eu mesmo consigo me enxergar por completo. Eu preciso da ajuda de alguém. O espelho da palavra, o Senhor, Deus nos ajuda a responder. Deus nos ajuda a refletir, a pensar um pouco em 4 questões fundamentais que nós precisamos resolver para que a nossa vida seja uma vida completa. Quais são essas 4 questões fundamentais? Eu não me lembro se eu coloquei lá. Eu coloquei, Valdir? Coloquei, está lá. Quem nós pensamos que somos? Na nossa avaliação, na nossa ótica, na minha ótica, quem sou eu? Eu faço uma imagem da minha vida, eu faço uma imagem da minha existência, eu avalio as questões que cercam a minha vida. Mas será que isso é verdade? Me lembro, na minha juventude, eu fiz aqui em Cuiabá um curso muito difícil. Eu fiz o curso de oficiais do Exército, no NPUR, 44BI motorizado aqui em Cuiabá. Durante um ano,
com esse corpinho de bailarina espanhola aqui, aliás, menor do que esse aqui, porque eu tinha 54 quilos quando estava no exército, 54 quilos, deixa eu ver, quem que tem 54 quilos aqui? Quantos quilos você tem? Não, deixa eu ver aqui, você, quantos quilos você tem? Quanto? Você tem 54 quilos? Eu tinha 54 quilos quando fui para o exército, para ser oficial, tenente do exército. E é um treinamento, claro, muito difícil, que exige muito da gente. E quando terminou o curso, eu conversava com um dos oficiais, um dos comandantes, numa conversa informal, e eu dizia para ele: tenente, ao longo deste ano, eu fiz coisas que eu era capaz de jurar que eu jamais faria. Eu me conheço, o que eu conhecia de mim, me dizia que eu jamais seria capaz de passar por algumas provas pelas quais eu passei. Teste de sobrevivência, de ação e reação, testes físicos dos mais difíceis. E eu passei por aqueles testes. E quando chegava no final de uma jornada muito difícil, de treinamento muito difícil, eu parava e pensava: gente, como é que eu fiz isso? Eu olhava para trás. Aliás, o teu irmão fez junto comigo, o Ronaldo. Estava junto comigo lá. Era meu colega de turma, irmão do Robson aqui, meu amigo. Chegava no final daquele treinamento, falava: como que eu consegui fazer isso? É impossível eu com 54 quilos passar por um perrengue desse. Mas passava, e aquele tenente me explicou, dizendo o seguinte: olha, uma das funções desse treinamento é mostrar para você aquilo que você é capaz de fazer e que você não sabe que você é capaz de fazer. Aquilo foi um ensinamento profundo para mim, porque eu levei aquele ensino não apenas para a questão ali própria do exército que eu enfrentava naqueles dias, mas foi um ensino que serviu para mim para a vida toda. Na vida toda eu percebi que eu passaria por situações que, a princípio, olhando para o meu espelho, eu diria assim: não, eu não sou capaz. Mas Deus me coloca naquela situação, e passada aquela situação, eu percebo: puxa vida, eu consegui passar. O espelho mentiu para mim. O espelho me dizia que eu não seria capaz de fazê-lo, mas eu fui capaz. Deus me ajudou, Deus me deu forças. Então, a percepção, aquilo que nós pensamos que somos, é uma imagem limitada do espelho que você possui. Cuidado. Cuidado com a avaliação que você faz de si mesmo. Não se subestime, dizendo: eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não sou capaz de enfrentar essa luta, não sou capaz de enfrentar essa prova. Talvez você que está aqui me ouvindo hoje, esteja nesta semana, exatamente nessa semana, passando por uma prova, passando por uma luta, que você acha que é impossível você vencer. Eu quero te dizer, essa visão que você tem de você é uma visão subestimada. É muito provável que você esteja nessa situação, que Deus permitiu que você estivesse nessa situação, exatamente para mostrar para você que sim, você pode. Sim, você tem essa força. Sabe por que você tem? Porque Deus já te deu essa força. Me lembro de um personagem bíblico, de um personagem da palavra, chamado Gideão. Gideão um dia assumiu uma tarefa muito grande para as forças que ele possuía. Ele olhava para o seu espelhinho e ele falava: não, eu não dou conta, eu não tenho estrutura para fazer isso tudo, para liderar esse povo, eu não tenho essa estrutura. E ele orou a Deus, e ele pediu orientação de Deus, e Deus disse uma palavra para ele muito interessante. Deus disse assim para ele: vai na tua força. Como assim na minha força? É, nessa força que você já tem. Mas eu tenho? Tem sim. Eu vou com você, camarada. Eu vou estar com você. E você tem uma força. Você tem uma capacidade que eu já te dei. Você tem uma bênção que eu já coloquei sobre a tua vida. E para te dar segurança, ô Josué, sabe o que eu vou fazer? Eu vou junto com você. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou estar junto com você. Fica tranquilo. Mas vai, meu filho. Aí Deus diz assim para ele: tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar as batalhas. Não fique confiando nessa imagem apequenada que o espelho da vida te mostra. Não fique confiando nessa imagem pequena, achando que você não pode. Você pode sim. Ai, pastor, exame da OAB, como é difícil. Vai, você pode. Ai, pastor, vestibular. Não tem mais vestibular, né? Agora é Enem. Ai, pastor, o Enem é difícil, eu não consigo. Consegue sim. Vai, você pode. Estude, faça a tua parte, te esforça, tem bom ânimo, vai na tua força e você vai conseguir. Eu sou um incentivador da juventude.
Eu olho para a vida dos jovens hoje. Às vezes eu vejo alguns jovens, sabe, fraquejando. Alguns jovens se intimidando diante dos desafios da vida. Eu sou um incentivador dos jovens, porque eu já passei por onde você está passando. Eu já enfrentei algumas das lutas que você já está enfrentando. E eu posso te dizer, você tem mais força do que você pensa. Você tem mais capacidade do que você pensa que tem. O espelho que você está olhando, que você está mirando para avaliar as suas capacidades, não está dizendo toda a verdade. Você precisa saber efetivamente quem você é, a força que você tem. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, e sim, você pode. A palavra de Deus para você jovem nesta noite, a palavra de Deus para você que acha que está fraco, eu vou te dizer, você pode. E sabe por que você pode? Porque Deus depositou sobre você uma força, um poder que nem mesmo você sabe que tem. Você precisa conquistar essa força, utilizar essa força, e você vai ver que você possui sim essa força. Uma outra questão importante que precisamos responder, para que a nossa vida transcorra sem maiores sobressaltos, é: quem as pessoas pensam que somos? Diz a palavra de Deus que nós vivemos a nossa vida em sociedade, diz assim a palavra, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas olham para a minha vida. Eu sou um homem público, vivo diante das multidões, diante das pessoas. Muitas pessoas olham para mim e me avaliam. Você talvez não seja uma pessoa tão exposta quanto eu sou, mas as pessoas estão olhando para você. As pessoas que te amam, que vivem com você, que trabalham com você, estão olhando para você e estão constantemente te avaliando. E as pessoas olham para você e elas fazem conceitos. Elas dizem, é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim? É uma pessoa agradável ou é uma pessoa desagradável? É uma pessoa bonita ou é uma pessoa feia? Aliás, por falar em bonito e feio, eu descobri nas minhas leituras, daqui a pouco eu volto aí. Eu descobri nas minhas leituras sobre espelhos, que inventaram lá nos Estados Unidos, na Universidade Estadual de Iowa, inventaram a dieta dos espelhos. Espelho emagrece. Eu não sabia, mas é verdade. Inventaram lá uma dieta, fizeram lá uma pesquisa eu achei muito interessante. Um pesquisador lá arregimentou 320 voluntários e colocou esses voluntários para escolher um determinado alimento para comer. Colocou um alimento saudável, com pouca gordura, com aquele negocinho bem mais saudável, fruta e tal. Um alimento mais ou menos, e lá um alimento bem de pouca, hambúrguer, picanha gorda, esses negócios. E colocou as pessoas para escolher o alimento que deveriam comer. E o experimento dele era o seguinte: a metade dessas pessoas, ele mandou fazer a escolha, mas antes de escolher, ele mandou a pessoa se olhar no espelho. Olha que interessante. Olhe-se no espelho, avalie você, e depois você escolha o que você quer comer. Para surpresa dessa pesquisa, aqueles que se olhar e outros foram fazer a escolha sem olhar no espelho. Para surpresa dos pesquisadores, aqueles que olharam no espelho tinham a tendência de escolher um alimento mais saudável. Por quê? Porque ela olhava no espelho e falava, ih, tem um pneuzinho aqui, opa, tá sobrando um aqui, opa, tem uma banha aqui, uma papa, ih, tá feia aqui. A pessoa ia lá e escolhia uma comida um pouco mais saudável. Aí vem a dieta do espelho. Aí o pesquisador faz a sua apresentação, da sua tese, e ele diz assim: você quer emagrecer? Faça o seguinte, coloca um espelho dentro da sua geladeira. Coloca um espelho do lado do seu fogão. Coloca um espelho dentro da sua cozinha. E sempre que você for comer, antes de comer, dá uma olhada no espelho. Emagrece. Não sei se funciona, mas deve funcionar. As pessoas olham para você e elas também te avaliam. E muito do que as pessoas, muito da avaliação que as pessoas fazem para você, é daquilo que elas veem, que elas enxergam em você, naquilo que você se permite ser mostrado. Porque a verdadeira essência que nós temos, nós não mostramos tudo. Nós não demonstramos tudo o que somos. Aliás, ouso dizer que pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas mesmo, nos conhecem em essência. Será que as pessoas que estão nos observando estão nos conhecendo de verdade através daquilo que nós mostramos? Qual será o rótulo que as pessoas têm colocado em você? As pessoas acham que você é uma pessoa bacana ou é uma pessoa chata? Você é uma pessoa alegre na visão dos outros? Você
é tido como uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz? Você é uma pessoa competente ou uma pessoa incompetente? Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim? Você é uma pessoa confiável ou não confiável? Essas perguntas as pessoas fazem a nosso respeito. E eu ouso dizer que a avaliação que as pessoas fazem de nós é sempre uma avaliação que também pende para o negativo, para menos do que você verdadeiramente é. As pessoas têm a tendência de avaliar você de acordo com o olho delas. Então elas olham para você e elas fazem avaliações muitas vezes equivocadas, porque elas também se aproveitam de espelhos desfocados que tem por aí, de informações parciais que ela tem a seu respeito. É por isso que algumas vezes as pessoas que estão à nossa volta falam mal de nós sem nos conhecer. Elas pensam que nos conhecem e lançam palavras ruins. Elas pensam que fizeram boas avaliações a meu respeito ou a teu respeito, e lançam essas avaliações por aí, e muitas vezes são avaliações tão equivocadas, né? Quero convidar você, meu irmão, a cada vez menos, mas cada vez menos, se preocupar com aquilo que as pessoas acham de você. Cada vez menos. A ponto de você chegar numa situação que, se você ouvir alguém falar alguma coisa a seu respeito, entra por aqui, sai por aqui e não interfere em nada na sua vida. Porque aquilo que as pessoas olham e enxergam em nós, elas nos enxergam na sua parcialidade, às vezes até mesmo na parcialidade dos seus próprios interesses. Então, vamos nos preocupar cada vez menos com aquilo que as pessoas pensam que somos, e pensar naquilo que Deus, conforme disse o poeta Davi no Salmo 139, aquilo que Deus sabe que nós somos. Terceira pergunta: quem verdadeiramente somos? Se é assim, pastor, se a visão que eu tenho a meu respeito é uma visão às vezes diminuída, uma visão prejudicada, a visão que as pessoas têm a meu respeito também é uma visão parcial, prejudicada, quem é que verdadeiramente eu sou? Quero te dizer, meu irmão, à luz daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, somente Deus sabe verdadeiramente quem você é. Somente Deus conhece verdadeiramente o intento do seu coração, as emoções que andam no mais profundo da sua alma. Somente Deus te conhece. Eu posso dizer que hoje, eu acho que a pessoa que mais me conhece, eu, Jairo, acho que a pessoa que mais me conhece é minha esposa, Márcia. Márcia já viveu comigo mais tempo do que minha mãe. Porque eu casei com a Márcia, eu tinha 22 anos. Vivi com a minha mãe 22 anos. Hoje eu já tenho 52, que já faz 30 anos que estou casado. Ela já dormiu comigo mais vezes do que minha mãe. Na mesma casa, mais vezes do que a minha mãe. Então ela me conhece mais do que a minha mãe. Mas eu ouso dizer que nem mesmo Márcia, que me conhece tão bem, ela me conhece por completo. Eu acho que verdadeiramente, quem me conhece, quem conhece você verdadeiramente, é só o nosso Deus que está nos céus. Por isso, porque Ele te conhece, como disse o salmista, foi o Senhor que me fez, o Senhor me construiu, o Senhor me teceu na barriga da minha mãe. Então, o Senhor sabe todas as minhas emoções. O Senhor sabe quando eu estou sendo sincero e quando eu não estou sendo sincero. O Senhor sabe quando que as minhas intenções são boas intenções, quando que as minhas intenções são más intenções. O Senhor me conhece melhor do que eu, melhor do que a minha mulher, melhor do que eu. Quem me conhece é o Senhor. O salmista Davi entendeu isso. E entendendo isso, ele conseguiu colocar a sua vida mais inteiramente nas mãos do Senhor. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente se conhece, a gente tende a tomar decisões. Eu acho que eu me conheço, que eu sei sobre mim, então eu tomo decisões sobre a minha vida. E quantas dessas decisões são equivocadas? Quantas vezes tomamos decisões erradas, porque a gente pensa que a gente se conhece, e a gente não se conhece. Então, Davi entendeu isso. Davi percebeu, olha, esse negócio de vai pelo que está dizendo o teu coração. O poeta sempre fala, né? Sempre as pessoas, eu faço assim ou eu faço assado? Aí alguém chega querendo ajudar, né? Achando que está ajudando, diz assim para você, né? Poeticamente diz assim, né? Faça aquilo que o seu coração manda.
vou dizer para você, eu já fiz tantas vezes o que meu coração mandou e quebrei a cara. Meu coração é um péssimo conselheiro. Por quê? Meu coração não me conhece bem. Quem me conhece mesmo é o Senhor. Quem verdadeiramente eu sou é Deus. Ele sabe. Então, antes de tomar decisões, eu preciso falar com Ele, que me conhece melhor do que eu, melhor do que a Márcia, melhor do que as pessoas que estão em volta de mim. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso parar com esse negócio de achar que eu sei. Eu preciso parar com esse negócio de olhar para os espelhos da vida e achar que eu estou vendo tudo. Não estou vendo tudo. O espelho sempre mostra parcialmente. O espelho sempre tem uma sujeira. O espelho sempre tem um defeito, sempre tem um limite. Às vezes falta luz. Só o Senhor pode esquadrinhar a minha alma, o meu coração e perceber verdadeiramente quem eu sou. Se você conseguir compreender isso, você que está aqui comigo hoje à noite, se você conseguir compreender isso, você vai ver como que é mais fácil confiar em Deus, reconhecendo que os espelhos que eu tenho para me avaliar são parciais, são corrompidos. Não posso confiar neles. Eu não posso confiar nas pessoas que me avaliam. Eu não posso confiar nas minhas avaliações. Não posso confiar em nenhum espelho que é colocado diante de mim. Eu preciso confiar em alguém. Em quem confiar? Eu preciso confiar em Deus. Se você pensar dessa maneira, humildemente, reconhecendo a sua incapacidade em se avaliar com os espelhos que estão disponíveis na sua mão, vai ser mais fácil você entregar os seus caminhos ao Senhor. Vai ser mais fácil você confiar em Deus. Não confiar nas pessoas, não confiar na sociedade, não confiar na mídia, não confiar em nenhuma pressão externa, não confiar, algumas vezes, nem em você mesmo. Difícil, né? Não é difícil? A gente não confiar nem mesmo nas nossas opiniões. Nós precisamos ter humildade para criticar as nossas opiniões, porque nós temos que combinar uma coisa. Nós temos que reconhecer que as nossas opiniões são tão falíveis. Quantas vezes nós opinamos e as nossas opiniões estavam mas redondamente enganadas? Quantas vezes? Quantas vezes eu achei que ia dar certo e meti dinheiro, e meti energia, e trabalhei e tal, e deu errado? Quantas vezes? Por quê? Verdadeiramente quem eu sou, essencialmente quem eu sou, só Deus é que conhece. Quero convidar você a hoje fazer uma oração, agora fazer uma oração. Quero convidar você a fazer a oração da entrega ao Senhor. A oração de quem diz assim: Senhor, eu não me conheço mesmo. Eu sou como o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu sei que eu não devo fazer, quando eu já fiz. Paulo, o apóstolo, escreveu isso. E nós não somos assim. Nós sabemos o certo, sabemos o que é certo, e não conseguimos fazer o que é certo. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Quero convidar você hoje a fazer essa reflexão, a fazer esta oração e entregar os teus caminhos, as tuas decisões nas mãos do Senhor, aquele que tudo sabe, aquele que tudo compreende. Ele vai nos dar forças, Ele vai nos dar entendimento e sabedoria para a gente fazer o que precisa ser feito, não o que nós achamos que deve ser feito. Ele vai nos dar entendimento para você tomar decisões, as decisões que precisam ser tomadas, e não aquelas que você deseja tomar. Você vê a diferença? Você percebe que há uma diferença? Que em tudo que vamos fazer na vida tem aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu quero fazer. E as duas coisas nem sempre são iguais. As duas coisas nem sempre apontam para o mesmo caminho. Às vezes o que eu preciso fazer não é aquilo que eu quero fazer. É necessário que o Senhor esteja na tua vida. É necessário que o Senhor esteja ao teu lado, para que você faça aquilo que precisa ser feito. Porque se você não fizer, você jamais será aquela pessoa que Deus espera que você seja. Você entende que um dia Deus criou você, um dia Deus fez um projeto de vida para a sua vida e colocou você nessa terra.
E por causa das decisões equivocadas que você tomou, você se distanciou de Deus. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. É o pecado original. É o pecado que originalmente nos afasta de Deus. Deus traçou um plano. Deus construiu uma vida para você. E os teus pecados, as tuas decisões equivocadas, as falsas avaliações que você fez de si mesmo, que outros fizeram para você, te afastaram de Deus. É necessário voltar a se aproximar de Deus. Como fazer isso? Voltando a confiar na avaliação de Deus, não na tua avaliação, não na avaliação do teu espelho, não na avaliação do espelho da sociedade, não na avaliação de nenhum espelho, mas na avaliação de Deus. Quem Deus quer que você seja? O que Deus espera da minha vida e da tua vida? Vamos fazer esta oração e certamente Deus há de abençoá-lo, Deus há de abençoar a sua vida com uma porção dobrada de sabedoria, de modo que você vai poder olhar para o espelho verdadeiro. Sabe que espelho que é esse? É os olhos de Jesus Cristo. Pedro, um dia, negou Jesus 3 vezes. Para encerrar, eu quero me lembrar dessa história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, diz o texto que Jesus vinha passando, já preso, já algemado. Jesus vinha passando arrastado por alguns soldados. De longe, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. No olhar de Jesus, na distância, Pedro se viu refletido. E Pedro se percebeu aquele homem limitado, pecador, capaz de trair o seu amigo. Sabe por quê? Porque ele olhou para os olhos de Jesus. Ele se viu, ele viu o seu reflexo. Não num espelho de vidro, de bronze, de cristal. Não no espelho de Abraham. Mas ele se viu nos olhos de Jesus Cristo. Que você possa, nesta noite, abrir bem os teus olhos e olhar para os olhos de Cristo. E nos olhos de Cristo ver refletido verdadeiramente quem você é e quem o Senhor espera que você seja. Amém, irmãos?